Amém? Mateus capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 13, do 13 até o 17, que é o final, do capítulo 3. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém que cumpra toda a justiça. Então ele o admitiu. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por essa data tão importante, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de como corpo, de como família, poder celebrar essa data, Senhor. Poder te agradecer por essa figura na nossa vida tão importante. Ó Senhor, toca nos nossos corações, ministra-nos, Senhor, da forma como bem quiseres. Assim eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, falar a respeito de José. José é o pai, foi o pai, o pai terreno de Jesus. E quando eu comecei a meditar a respeito disso, eu fui projetado literalmente direto para essa referência. A referência do batismo. E algo que me chama tanto a atenção nessa referência, primeiro é a expressão da Trindade. A expressão da Trindade através da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expresso no exato momento onde Jesus está ali para ser batizado. A figura da pomba, que é ali a figura corpórea do Espírito Santo, e a voz de Deus que ecoa dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou você é meu Filho amado, onde há prazer, onde eu tenho prazer. Então, essa palavra de afirmação de Deus, essa palavra de reconhecimento, essa palavra de identificação, essa palavra que nomina esse lugar onde Jesus estava, era exatamente um lugar onde ele passaria para dar continuidade ao seu ministério, e muitos outros, assim como eu, assim como você, tivemos a oportunidade de passar pelas águas, de ser batizado. E eu sei, irmãos, assim como o Espírito Santo ministra ao nosso coração, dizendo: Abba, Pai, anunciando para mim e para você a nossa filiação, a nossa filiação com Deus, o nosso relacionamento com o nosso irmão mais velho. Ali estava Jesus. E cada um de nós somos afirmados por Deus como filhos. Cada um de nós temos em Deus esta identificação. Porque não é por lógica humana, não é por raciocínio de homens que nós temos essa certeza de que Deus é o nosso Pai, mas é porque o Espírito Santo, ele pulsa dentro de nós, clamando: Abba, Pai. Clamando dentro de nós, anunciando que sim, Deus é o nosso Pai. E quando eu olho para a história e vejo esse momento tão marcante, que é o momento do batismo de Jesus, esse momento é o momento que culmina de um tempo
E na verdade, após esse batismo, se inicia um novo tempo na história de Jesus. A essa altura, Jesus já estava com 30 anos. Ele sai dali para iniciar o seu ministério, ele sai dali para dar os seus passos, onde todos os seus feitos e tudo aquilo que Deus já havia planejado e orquestrado para a vida de Jesus iria se manifestar. E o mais curioso é que Jesus sai daquele lugar, sai do Jordão, sai daquele lugar de transição, onde há alegria, onde há o manifestado do Espírito Santo, e o próprio Espírito o leva para ser tentado. E no momento em que ele é levado para ser tentado, ele está ali naquele momento de provação. E naquele momento de provação, naquele momento de tentação, Satanás não tenta em outra área, senão na sua identidade. Todos nós, irmãos, por mais que tenhamos a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, que nos fala que nós somos filhos de Deus, nós seremos tentados e somos tentados a respeito da nossa filiação. Eu não vou perguntar aqui quantos, senão com certeza todos vão levantar a mão. Mas eu posso falar a respeito de mim que quantas vezes eu já me vi tentado, eu já me vi inseguro a respeito do amor de Deus para mim, a respeito do interesse real de Deus para com a minha vida, para com os meus problemas, para com a minha realidade. E Satanás, naquele momento, tentou Jesus. Além de uma ousadia muito grande, né? De Satanás, conhecendo toda a eternidade, tentar Jesus. Ele tentou. Mateus, na continuação do capítulo, que é no capítulo 4, ele conta essa história e vem relatando. No versículo 3 ele diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 6 ele volta a confrontar, ele volta a tentar Jesus e diz: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Então Jesus rebate. E novamente Satanás confronta Jesus, mas agora ele quer ser o provedor. Como se ele quisesse tomar esse lugar de paternidade, oferecendo e entregando aquilo que ele recebeu. E algo que me chama muita atenção nas respostas de Jesus é que Jesus usa o livro de Deuteronômio para responder às afrontas de Satanás. Jesus usa o livro de Salmos, referências de Salmos, para confrontar e para rebater toda a seta de incredulidade que vinha de Satanás. E com isso eu aprendo, irmãos, que para combater a incredulidade, nós precisamos usar a fé. Nós combatemos a incredulidade através da fé, e a fé é essa, usada por Jesus, através da palavra. Jesus usou a palavra para combater a incredulidade. Mas eu te pergunto, como que Jesus chegou a esse ponto? Ele já estava num período de transição. Dali para frente, tudo que aconteceria, todos os eventos, seriam muito bem escritos, muito bem notificados. A sua história anterior a isso, poucos relatos nós temos de como foi a sua infância, de como foi a sua adolescência. Poucos relatos nós temos de como foi a sua juventude. Poucos relatos nós temos de como foi esse desenvolvimento de Jesus até aquele momento.
E alguns chegam a acreditar que Jesus era um menino prodígio, um menino especial, que Jesus era integralmente Deus. E como Deus era superior e não sofria as dificuldades e os desafios que cada pessoa sofre, e na verdade Jesus era como eu, era como você. Lidava com os mesmos desafios que uma criança lida. Lidou com os mesmos desafios que um adolescente lida. Lidou com os desafios de um jovem, lidou com os desafios da sua maioridade. Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele é ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Mas ele veio para trilhar um caminho para mim e um caminho para você, para que nós pudéssemos pisar sobre as suas pegadas e ter a certeza de que aquele caminho nos dará o êxito que nós precisamos. Sim, Jesus era um homem, literalmente um homem, totalmente um homem, que sofreu, que riu, que chorou, que fez piadas, que brincou, que teve que aprender o que é disciplina, teve que aprender a lidar com as dificuldades do seu tempo, do seu dia a dia. Mas algo muito claro e muito lindo que nós vemos na história, isso até na cultura judaica, José. Esse homem, José, foi o homem terreno que ensinou Jesus em toda essa trajetória. Algo que, ao ler o texto, me faz lembrar quando entra nessa referência de Mateus, versículo 17, né, que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu comecei a repetir isso diversas vezes na minha mente, porque essa época do ano é uma época muito marcante para mim. Já não me dói mais, já não é mais a mesma coisa, né? Mas há 17 anos atrás, eu estava a 15 dias do meu pai falecido. E eu passei 15 dias depois do sepultamento, estávamos na igreja celebrando o Dia dos Pais. E preparando a mensagem, eu estava lembrando de quantas vezes o meu pai, em diversas situações, dizia para mim: esse é o meu garoto. Esse é o meu garoto. Aí esticava aquele sorriso lindo, vinha para cima de mim, me abraçava, às vezes dava um tapa nas costas, né? E não sei como que isso é para você, porque eu posso olhar para alguns rostos aqui nessa manhã e saber que tem muitos irmãos aqui que, assim como eu, não tem o seu pai mais vivo, né? Mas o que fica é essa lembrança, o que fica é essa alegria, o que fica é essa marca, o que fica é a necessidade de honrar. O que fica é trazer para si todos os exemplos e todos os ensinamentos. E quando eu olho para José, eu vejo esse homem. Um homem que Deus escolheu. Desde o Éden, desde o princípio, Deus já sabia quem de fato seria o homem terreno para cuidar, para ensinar, para educar. E muitas coisas, irmãos, nós podemos aprender com José. A história de José, assim como a história posterior aos seus 30 anos, aos 30 anos de Jesus, não se diz muita coisa. A respeito de José se diz menos ainda. E fica muito evidente que a vida dessa família foi uma vida comum, lidando com os desafios, lidando com os embates do dia a dia, lidando com os hábitos, os costumes, as necessidades. E ao contrário do que parece, nós podemos tirar muitos exemplos da história
de José. Nós podemos tirar muitas referências a respeito disso. Talvez você está aqui nesta manhã e pode dizer assim: pastor, mas a minha história não é uma história em que eu tenho um pai que me afirma. Eu não tenho na minha história, na minha vida, não tive um pai e não tenho um pai que nunca me afirmou, que nunca me disse: você é o meu filho amado, você é o meu filho querido, é meu filho, o filho do meu coração. Irmão, eu quero te dizer que quando nós nos sentimos assim, nós nos sentimos como órfãos. Mas eu também quero te dizer, nesta manhã, que o nosso Deus faz com que o órfão e como a viúva viva em família. Viva em família. A versão King James diz que aquele que se sente rejeitado, ele viverá numa pátria lar, que quer dizer numa família. Ele viverá em família. E essa família é a casa de Deus, é a igreja, onde Deus levanta pais espirituais, levanta mães espirituais, para restaurar e gerar um caminho que a sua história não pôde gerar. Para traduzir uma identidade paterna, para olhar para Deus e conseguir gerar uma identidade diferente desse pai que porventura você teve e que não te amou, que não te afirmou, que não foi presente. E algo que ao longo da minha caminhada Deus falou no meu coração de uma forma tão linda e que eu repito sempre essa palavra, né, essa frase: Deus torna novas todas as coisas. Então sim, irmão, a paternidade que você precisa, a identidade que você precisa, a cura que você precisa, você vai encontrar na família espiritual. Você vai encontrar através de pais espirituais, através de mães espirituais. E através da sua família também, porque Deus é poderoso para operar infinitamente mais do que aquilo que pedimos e do que aquilo que pensamos. Olhamos para a história de José, olhamos para essa família, e uma das coisas que mais me chama a atenção é como que em toda a história do início do livro do Evangelho de Mateus, a figura masculina, ela está como um coadjuvante de todo o contexto da história. Como se a história ela corresse apenas contando o desafio de Maria em ter o seu filho e tudo aquilo que está ao seu redor para permitir que Maria tenha o seu filho. A primeira coisa que eu posso trazer como algo que mexeu comigo dentro desse texto, ao olhar, ao estudar, eu já tive a oportunidade de meditar sobre essa ênfase há um tempo atrás, e que eu posso aprender com José e eu posso compartilhar com você, é que José, ele nos ensina um amor incondicional. Porque quando voltamos para o texto e enxergamos esse batismo, a gente precisa ter o entendimento de que muitas pessoas, a grande parte das pessoas que viram o desenvolvimento do ministério de Jesus, viu Jesus crescer, viu Jesus brincar com seus filhos, viu Jesus comprar aquilo que era necessário no mercado local. Naquele exato momento em que a Trindade se manifesta,
Óbvio, alguns poderiam pensar, mas isso é um carinho de um pai espiritual, mas Jesus tem um pai terreno. Outros que não conheceram Jesus pudessem dizer, olha, certamente ele tem um pai. Mas com certeza havia um grupo naquele testemunho, naquele momento do Rio Jordão, naquele exato momento daquele batismo, que sabia que Jesus não era filho biológico de José. Sabia que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e que José, como pai, adotou a Jesus. Jesus foi adotado por José. E eu acho isso lindo, irmão, sabe por quê? Porque quando eu olho para a figura de Jesus, e eu olho para cada um de nós, me vejo nessa posição, eu acredito que cada um se vê nessa posição. Todos nós podemos olhar para Jesus e dizer, Jesus é um modelo para mim. Talvez você está aqui, você foi um filho adotado, Jesus é um modelo para você. Talvez você está aqui, e a sua realidade, o seu contexto é diferente do que as pessoas conhecem. Eu quero te dizer, Jesus é um modelo para você, meu irmão. É um modelo para a sua vida. É um modelo pelo qual você pode pisar nas pegadas de Jesus e dizer, Jesus, eu quero seguir os teus passos. Aquelas pessoas mais íntimas, que tinham uma aproximação mais afetiva com aquela família, sabia que José amou Jesus, amou a missão que Jesus representava, amou o propósito que Jesus, amou o privilégio que ele teve de estar ali sendo o pai terreno de um filho de Deus. Já parou para pensar isso, irmãos? Já parou para se colocar no lugar desse homem? No lugar daquele que teve a responsabilidade de educar Jesus? Aquele que teve o compromisso, dia após dia, de conduzi-lo? E eu escrevi assim: Jesus não foi gerado nas entranhas de José, mas Jesus foi amado, foi aceito, foi quisto, foi desejado por José. A Bíblia tem diversos exemplos que eu poderia utilizar, mas eu fiz questão de usar a pessoa de José. Porque numa nação onde a figura feminina é colocada como um símbolo de maior intensidade, de maior relevância, inclusive a respeito da figura do homem, eu quero dizer para cada homem que está aqui, meu irmão, você tem o teu lugar dentro da sua família. Você tem o teu lugar dentro da sua família. O teu lugar é um lugar de honra. O teu lugar é um lugar de autoridade. O teu lugar é um lugar de governo. Porque se você fizer alguma coisa, aquilo que você fizer vai ecoar com uma trombeta. Mas se você não fizer nada, também vai ecoar como uma trombeta. Então, irmão, nós não temos saída. Nós, como pais, só temos uma única alternativa,
pisar nas pegadas de Jesus. Porque nesse exato momento em que há esse batismo, é como se a profecia de Daniel, a profecia de Daniel, ela se cumpre naquele batismo. Onde estava ali Daniel interpretando, estava ali Daniel respondendo ao rei a interpretação daquela grande estátua, mas uma estátua com os pés de barro. E Daniel anunciou que depois de todos aqueles reinos passarem, haveria um reino que nunca passaria. E esse reino é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, por mais que nós, como seres humanos, pais, possamos ter os nossos pés de barro, nós possamos também ter a convicção de que aquele que nos afirma e de que aquele que construiu um caminho é o mesmo Rei, cujo reino nunca passará. Então fique tranquilo, você é imperfeito. Fique tranquilo, você não é suficiente. Quem te torna suficiente é Jesus. Fique tranquilo, nem tudo você vai acertar. Fique tranquilo. As dificuldades que você vive são dificuldades que José e que Jesus viveu no seu tempo. Fique tranquilo, porque nós temos um irmão mais velho que intercede pela nossa vida. Intercede pela sua vida. Por isso, meu irmão, não te culpe. Não te condene, não se crucifique. Não abra mão também da sua autoridade, não abra mão também do seu posicionamento. Mas esteja de pé diante do Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Ser um instrumento nas tuas mãos. Outra coisa que eu aprendo com José é que o Senhor, Ele é o autor da história. Ora, veja como isso é tão impressionante. Mateus capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. O texto diz que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte de que todas as gerações, desde Abraão a Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Essa repetição, ela é proposital, essa repetição é para anunciar que é da linhagem de Davi, é da linhagem de Davi, é da linhagem de Davi mesmo. E que quando olhamos para José e Maria, é muito importante a gente entender que a figura central da história é José. Porque José é que é da linhagem real. José é que carrega consigo e que é notificado no texto de Mateus como aquele que carrega a herança davídica. Então José casa com Maria. Então José começa a desenvolver um relacionamento que dará num casamento. Quando nós olhamos para a história de Mateus capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, nós observamos que o propósito divino era que por meio de José viesse a nascer o Filho de Deus. E Pai, o propósito divino é que através de você viessem a nascer o seu filho, viesse a nascer a sua filha.
não importa de que forma ou de que maneira, entenda o seguinte: Deus é soberano sobre você. E os filhos que você tem, Deus já está te capacitando e continuará te capacitando a ser um pai melhor do que você já é. Quantos aqui recebem essa palavra? Digam amém. Deus é soberano. Então é justamente nessa soberania que nós podemos descansar. Um Deus que já sabia que nós teríamos o filho que temos. Um Deus que já nos capacitaria, não porque somos perfeitos, mas porque aquele que é perfeito tem condições de nos preparar para ser um pai aperfeiçoado dia após dia. Amém? Outra coisa que eu aprendo com José no texto é que nós precisamos usar as armas do amor e não usar as armas da guerra. E essa parte é a parte que mais me intriga no interesse de José e na capacidade de José em estar comprometido com essa família. Nós aprendemos com José o que é a renúncia. Pois esse período que José e Maria passaram, da gestação de Jesus, foi um período, eu fico imaginando o quão encantador não deve ter sido isso. Ter a consciência de que se está gerando o Filho de Deus. O Filho de Deus. Mas um pouco antes disso, eu fico imaginando Maria, a dor de José. Maria chegando até José e falando para ele: José, eu estou grávida. Tenta se colocar no lugar de José. E aquela que seria a sua futura esposa chega para José e diz: José, eu estou grávida. E eu estou grávida do Espírito Santo. Tenta alcançar o nível da dor de José num momento como esse. Tenta alcançar o sentimento de traição de José. Porque esse foi o sentimento de José. E José conhecia o que estava escrito na lei. José sabia que quando os homens, as mulheres, vissem a barriga de Maria começar a crescer, o ventre, aquele bebê começar a despontar, dedos apontando, pedras nas mãos, se levantariam para querer matar Maria. Porque assim dizia a lei. Então José, não querendo difamar sua esposa, não querendo... Porque namoro naquele tempo não é como nos nossos dias. Quando alguém firma uma aliança de compromisso, já é praticamente o casamento, ainda que não tenha sido feito aliança, a formalidade. José sabia exatamente o que ia acontecer com Maria. Aqueles homens pegariam Maria e iriam apedrejar Maria, iriam matar Maria. Mas José, no seu íntimo, ele desejou ir embora, abrir mão, porque só dessa forma Maria seria preservada e ele estaria num lugar de culpa, num lugar de acusação. Ele que seria apontado pelos homens, ele que seria apontado pela sociedade como alguém que foi irresponsável em não ter tido o devido papel de homem dentro daquela futura casa. E enquanto ele estava pensando a respeito disso, ponderando em proteger a sua futura esposa, o anjo o visita. Visita José e diz: José, aquieta teu coração.
o bebê que ela está esperando. É o Senhor Jesus Cristo. Olha o nível de compromisso de José. E eu aprendo com José o que é renúncia. Eu aprendo com José quando eu tenho um argumento forte na mão, um argumento de guerra. Eu pego esse argumento e lanço por terra. E eu levanto as armas do amor. Porque José decidiu pagar o preço de ser maldito, mal falado, de ser discriminado, de ser apontado. Ele preferiu. E quando eu olho para uma história como essa, eu vejo que José foi superior a Adão, que ao contrário, apontou para a mulher e disse: esta foi a mulher que tu me deste. José não. José preferiu o prejuízo, preferiu o dano, preferiu ser acusado. José preferiu levantar as armas do amor do que utilizar os argumentos de guerra. Eu aprendo com José a não criar os filhos para o mundo, mas a gerar os filhos para a eternidade. Eu quero te dizer isso, irmãos. Não crie os filhos para o mundo. Crie os seus filhos para viverem eternamente com o Senhor Jesus Cristo lá nos céus. Porque na cultura judaica, quem ensinava a Torá era um homem. Quem ensinava os costumes era um homem. Quem ensinou a profissão de José, quem ensinou a profissão de Jesus, foi José. José que ensinou a Jesus a ser um carpinteiro. Foi José que ensinou a Jesus a ler os textos de Deuteronômio, os textos de Salmos, que no momento da tentação, no momento onde a sua fé foi tentada, foi provocada, os ensinos do seu pai veio à sua mente. E isso me salta de uma forma tão linda. Eu falo: Senhor, me ensina a ser como José. Porque José foi um exemplo, não apenas para Jesus, mas para os outros filhos que José teve depois com Maria. José criou Jesus de uma forma que ele ainda na sua juventude, na sua adolescência, estava no templo, conversando, discutindo, fazendo perguntas, junto com os sábios. Aqueles homens se maravilhavam com as palavras do que aquele pequeno jovem, do que aquela pequena criança, aquele pré-adolescente estava anunciando. Então, meu irmão, olhe para a vida de José. Todos nós possamos olhar para José e dizer: Senhor, Tu és aquele que torna nova todas as coisas. Eu posso ter vivido esse desafio na minha vida, eu posso ter vivido aquele outro desafio na minha vida, mas Tu és aquele que torna nova todas as coisas. Então, a partir de mim, a partir da minha geração, a partir da tua geração, meu irmão, comece a gerar filhos para a eternidade. Comece a gerar filhos que viverão eternamente com o Senhor Jesus. Ame os filhos que já estão casados. Ame os netos que de uma certa forma continua sendo filho. Ame os netos, ame os filhos. Expresse o carinho que está no teu coração. Talvez o teu pai nunca te disse: meu filho, eu te amo. Mas hoje você tem a oportunidade, se é que você já não fez isso,
de chegar para o seu filho, de chegar para o seu neto e dizer: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu tenho um grande exemplo dentro da igreja. Eu tenho exemplos dentro da igreja. Exemplos mais novos, exemplos mais velhos, exemplos ainda mais velhos, de homens que, com todas as suas dificuldades, ainda que tenham pés de barro, caminham nos passos de Jesus. Ainda que tenham as suas imperfeições, caminham no caminho que Jesus trilhou. E é esse exemplo que nós precisamos seguir. E a última lição que eu tiro desse texto, a última lição que eu tiro da história de José, é que nós, como pais e mães, porque tem muitas mães aqui que também exercem o papel de pai. Como é que é? Para mãe, né? Pãe. Existem muitas pães, né? O pessoal brinca. A tarefa e o compromisso que José teve de discernir a voz de Deus. Porque depois que Jesus nasceu, estava naquele lugar mal cheiroso, cheio de animais, impróprio para o nascimento de uma criança. Se aproxima 3 vezes com uma boa notícia, mas também com uma má notícia. A boa notícia é que viu uma estrela e veio correndo atrás dela, anunciando que o rei nasceu. Mas a má notícia é que o outro rei estava lá. E que a partir daquele caminho, José teve que ter muito discernimento para ouvir a voz de Deus, que o guiou para o Egito, que o livrou da matança dos inocentes, que ouviu novamente a voz do Espírito Santo, que o guiou retornando do Egito, se estabelecendo em Nazaré, e ali criando o seu filho. Pais, sobre nós há uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de ser aquele que conduz a nossa casa. Conduz através do discernimento do Espírito Santo. Talvez você está aqui nessa manhã e a gente ouve na peça de teatro falando sobre o provedor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o provedor não é apenas aquele que coloca o dinheiro dentro de casa. Porque se só fosse isso, todos os nossos problemas já estavam acabados. O homem, ele exerce autoridade, e isso é mais poderoso do que qualquer fortuna. Então, meu irmão, ainda que você esteja aí desempregado, mas é a sua mulher que está trabalhando, a autoridade da sua casa, ela pertence a você. Você é autoridade. Não é o dinheiro que manda na casa, não. Quem deve mandar na tua casa é isso aqui, ó. É isso aqui que deve mandar na sua casa. É o discernimento que você, como homem, como autoridade, que está vivendo uma crise, vivendo um problema, você assume esse lugar de autoridade e você anuncia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu, como autoridade dentro dessa casa, eu ordeno: aparta-te daqui, enfermidade. Saia deste lugar, espírito imundo. Aparta da tua casa a confusão, o problema.
a dissensão, porque sim, meu irmão, há uma autoridade sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua vida. E quando você abre a tua boca, o inferno treme. O inferno treme. Por isso, meu irmão, assim como José, guia a tua família até no meio da tribulação. Espírito Santo, para onde eu irei? Eu vou para o Egito? O Egito é um lugar difícil. É um lugar de engano, onde tem muitos prazeres, mas também tem muitos desertos. Para onde eu irei, Senhor? Sai do Egito. Vai para Nazaré. Vai para essa cidadezinha, que aos olhos dos homens é uma cidade ridícula, que aos olhos dos homens é uma cidade indigna para nascer um rei. Pode vir alguma coisa boa dessa cidadezinha? Mas foi nesse lugar que Deus dirigiu a José. E é nessa confiança, meu irmão, pai, que Deus vai te dirigir. Celebre o dia de hoje como um dia de alegria. Celebre o dia de hoje como um dia de conquista. Celebre o dia de hoje, porque hoje é um dia que, por mais que seja datado pelo comércio, eu não me movo pelo comércio, meu irmão. Mas eu aproveito essa data para honrar a quem merece honra. Para honrar a quem merece honra. Então eu peço para você, pai, se coloque de pé. Coloque-se de pé onde você está. Há autoridade na tua boca. Há um peso de autoridade sobre os teus ombros. Algo acontece quando você levanta a tua mão para abençoar. Algo acontece. Toda mãe, toda mulher tem uma autoridade. Mas a autoridade do homem, a autoridade do homem, ela é superior. Então, meu irmão, celebre, porque você é um privilegiado do Senhor. Deus te escolheu para ser essa bênção que você é. Talvez você possa dizer, pastor, eu não sou tão bênção assim. Então recebe como palavra profética, eu vou ser em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu tenho muito que melhorar, mas você tem autoridade. Então exerça essa autoridade sobre você. Diga a você, assim como Davi dizia, grita, ó minha alma, ao meu Deus, ao Deus da tua salvação. Grita, ó minha alma. Eu quero que você, como homem, não apenas como homem, mas como pai. A gente sempre pede para que a igreja abençoe os homens. Mas eu quero que você olhe para os rapazes, para os outros meninos que estão aqui. Eu quero que você olhe para as mães, para as futuras mães, para as jovens. Eu quero que você olhe para a sua frente, eu quero que você olhe para trás. E nessa autoridade, na autoridade de José, você abençoe. 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 Levante as suas mãos. E comece a fazer a sua oração pessoal. Comece a falar com o Senhor aí onde você está. Comece a abençoar. Abençoar as famílias da Nova Vida do Alcântara. Abençoar as famílias que moram aí perto da tua casa. Comece a abençoar as famílias que estão na tua frente. As famílias que estão atrás de você. Comece a abençoar a família do seu irmão, do outro pai que está aí próximo a você. Comece a abençoar essa família.
Começa a declarar com fé, começa a anunciar com autoridade. Começa a dizer: Deus, abençoa, abençoa, Senhor. Nós declaramos a bênção e a autoridade que vem do teu alto trono, que anuncia profeticamente. Nós declaramos em o nome do Senhor Jesus Cristo a bênção sobre cada família aqui, Senhor. Declaramos a bênção, Senhor, sobre cada família aqui. A bênção sobre cada futura família, sobre os casais de noivos que estão aqui, os casados que estão aqui, mas que ainda não têm filhos. Pai, nós abençoamos da tua autoridade. Nós anunciamos em o nome do Senhor Jesus Cristo a bênção que vem do alto trono dos céus. Nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos um caminho perfeito, o caminho de Jesus Cristo, um caminho de redenção, um caminho de paz, um caminho de alento, um caminho de sustento, um caminho firme, um caminho forte, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, aleluia, aleluia. Continue orando, meu irmão, continue declarando, continue abrindo a sua boca, continue anunciando, continue determinando com fé. Oh! Sim, Senhor. Ouve a oração, Senhor. Ouve a oração de José que está sendo feita, Senhor, nesta manhã. Ouve a oração dos Josés que estão clamando nessa manhã, clamando por livramento da tribulação, clamando por toda a provisão necessária, clamando, Senhor, pelos horizontes abertos, clamando por direção, clamando pela vida. Ouve, Deus, a oração. Ouve, Deus, a oração. Ouve, Deus, essa oração de autoridade, porque foi o Senhor que estabeleceu cada pai, cada José nesse lugar, na postura de autoridade, na posição de autoridade. Nós anunciamos isso. Nós anunciamos isso. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero pedir agora para que os irmãos e as irmãs possam se colocar de pé e possam agora abençoar esses pais. Procura um pai aí perto de você. Se estiver um pouco distante, apenas estenda suas mãos e comece a abençoar esse pai. Comece a abençoar esse pai, para que esse pai descanse no Senhor, para que esse pai seja um pai melhor, para que esse pai seja cada dia mais um leão, um gigante na presença de Deus, para que esse pai cada dia mais possa ter a sensibilidade de perceber e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, dirigindo para toda a boa obra, para todo bom propósito. Ah, Espírito Santo, vem, Senhor, sobre cada pai aqui representado, sobre cada pai aqui representado, Senhor, sobre cada pai, sobre a paternidade representada nesse lugar. Oh, Jesus Cristo, vem agora, Senhor, agora, Senhor. Agora, Senhor Jesus, agora, Senhor, toca, Senhor, em todas as áreas, Senhor Jesus, onde todos nós precisamos, onde o Senhor sabe exatamente a necessidade específica. Se o seu pai está aqui, procure o seu pai, não fique distante, mas procure o seu pai, vá na direção dele. Toca no teu pai, abraça o teu pai, abençoa o teu pai, determina
a bênção sobre a vida do seu pai. Porque sim, nós podemos abençoar os nossos pais. Porque sim, nós podemos somar e fazer a diferença na vida dos nossos pais. Oh Espírito Santo de Deus, opera Senhor nesse lugar. Opera Senhor Jesus nesse lugar. Opera Senhor Jesus. Nós declaramos isso com autoridade. Vem Senhor. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Levanta mais Senhor. Desperta mais Senhor. Desperta mais Senhor. A autoridade espiritual. O discernimento espiritual. Oh Espírito Santo, nós invocamos o teu santo nome. Invocamos o teu santo nome. Agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a cada pai nesse lugar. Abençoamos a cada mão, a cada joelho que se dobra, a cada pé que se firma, a cada pé de barro que se firma nos caminhos do Senhor. Porque é o Senhor que nos firma, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém. Nós declaramos. Oh, sim, Deus. Vem Espírito Santo de Deus e opera com a tua graça. Amém. Cadê os pais aí? Levanta as suas mãos. Você é bênção, meu irmão. Aproveita, porque você é bênção. Olha ao seu redor e decida andar nos passos de Jesus. Porque é a única coisa que a gente vai conseguir fazer com que o nosso caminho, do início ao fim, tenha bom êxito. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer no final, quando a gente começa. Mas quando a gente está com Jesus, a gente pode, em paz me deito e logo pego no sono. As nossas preocupações, estão com o Senhor. Pai costuma pegar tudo nas costas e vambora. Meu irmão, Jesus já levou na cruz do Calvário. Despeja aos pés do Senhor e anda com confiança, porque aquele que é fiel e justo fará com que cada uma das nossas obras tenha um fim proveitoso. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guarde e que você tenha um feliz Dia dos Pais. Vamos falar bem alto: Feliz Dia dos Pais! Aleluia! Obrigado, Deus, por esse tempo, Senhor, neste lugar. Te damos graças, Senhor Jesus, por esse culto e por essa palavra poderosa que continue ministrando e ecoando nos nossos corações. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. É em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia.